Agora a gente vai chegar na parte prática, falando sobre as etapas da reunião mediúnica. Didaticamente, a gente pode dividir em 4 etapas principais. Acolhimento, que é aquele momento em que as pessoas chegam, se reúnem, comentam de uma forma geral sobre como foi a semana. Estudo, que é aquela preparação em que a gente busca compreender mais os conceitos, busca estudar um pouquinho mais sobre a moral espírita. A parte prática, que pode ter comunicação com os espíritos, que a gente se coloca numa postura de prece e procura estar disponível para a espiritualidade. E no final a gente tem uma avaliação, um balanço, onde a gente tenta fazer um resumo de como foi a nossa experiência. Agora a gente vai ver então cada uma dessas etapas com detalhe, sabendo que além dessas 4 etapas, a gente tem aquele período em que não está tendo a reunião, que também é importante e a gente pode estudar e considerar ele também, que é entre uma reunião e outra, tem todo aquele período de comunicação entre os médios, de interação entre os participantes, de preparação para a reunião, de acordos. Tudo isso é importante também, mas a gente vai focar agora na parte prática, então eu vou detalhar melhor cada uma dessas etapas. Começando então com o acolhimento. O acolhimento, então, eu já falei que é esse momento em que a gente encontra os participantes da reunião. Antes de começar, a gente já vai estar na nossa sala, a gente já vai se colocar no lugar de uma forma acomodada, numa cadeira. Se precisar ir ao banheiro, a gente vai, né? A gente procura estar confortável e estar disponível, colocar os celulares no silencioso, procurar se desligar um pouco daquelas questões de fora, mas ao mesmo tempo a gente pode ter, e é muito saudável, que a gente tenha uma conexão com as pessoas, saber como foi a semana e interagir de uma forma saudável. Então, esse momento, a função principal deles é dar essa manutenção nessa relação entre os participantes. É muito importante que as pessoas se relacionem bem. E para isso, essa comunicação inicial, essa interação, essa troca, essa forma da gente estar compartilhando como foi a nossa semana, ajuda para que o grupo esteja mais unido. E esse é um dos objetivos principais do acolhimento. O que a gente deseja, assim, o essencial é que as pessoas possam chegar, possam se cumprimentar e possam compartilhar como é que tá, se tudo bem. Esse é o essencial. O que a gente pode fazer a mais, além disso, se quisermos? A gente pode perguntar para cada um como é que foi a semana, se tem novidade. Se tiver tempo disponível antes da reunião começar na parte do estudo, né? Chegou um pouquinho mais cedo, interagir, aprofundar um pouquinho a mais, saber como é que foi a semana, compartilhar alguma situação que está acontecendo. Pode ser importante, às vezes, até porque uma experiência que eu tive ao longo da semana, muitas vezes ela vai ser trabalhada durante a reunião mediúnica, tá? Mas o mais importante, se a gente tiver que ficar com uma única atividade no acolhimento, é as pessoas chegarem, se cumprimentarem, checar se está todo mundo bem e buscar um conforto para a gente estar se sentindo em grupo, à vontade com as pessoas. E o que a gente deve evitar no momento do acolhimento? O acolhimento ele é para ser uma coisa leve. É importante ter bom humor, é importante se divertir. Se a gente tem um tratamento assim de piada entre as pessoas e for saudável, as pessoas se sentem bem, querem brincar umas com as outras, está tudo bem. Eu acho isso saudável porque mantém essa afinidade, essa leveza do grupo. Mas a gente deve cuidar, especialmente com comentários sobre outras pessoas, né? Reclamações que a gente pode fazer daquele ou daquela pessoa. Evitar de falar mal de outros grupos mediúnicos, sendo espírita ou não, até mesmo de outras religiões, porque isso pode criar um clima bastante desfavorável para os mentores se apresentarem e nos auxiliar. Quando a gente traz preconceito, julgamento, a gente atrapalha muitas vezes na assistência, porque o espírito muitas vezes que vai ser assistido é alguém que
cometeu muitas faltas no passado. E se a gente já está julgando aquele nosso irmão, aquele nosso vizinho, aquele nosso parente, a gente está transmitindo para esses espíritos que eles não merecem também ser assistidos, né? Então a gente perde o amparo, perde todo o trabalho que foi preparado porque a gente não está sendo respeitoso. Então é bem importante que a gente possa ter o bom humor, possa ter leveza, possa se divertir, mas que tenha essa noção até onde que a piada, que a diversão é uma diversão, onde é que começa a ser uma provocação, e cuidar muito para não falar mal dos outros nesse acolhimento. Essa é a parte mais importante. Agora, em relação ao estudo. O estudo é aquele momento de preparação em que a gente já começa a formar o campo com as ideias do espiritismo que vão favorecer para as assistências. Esse campo, a função dele é servir também de atração. Alguns espíritos estão aprendendo e eles vêm e vão visitar e vão estudar com a gente. Às vezes, durante o estudo, a gente se esclarece também e pode ter mais convicção interna, pode saber melhor como se posicionar. É um trabalho para a gente poder exercer uma função. Se a gente vai exercer uma função, a gente precisa se preparar. E o estudo ajuda a gente a se preparar. Uma outra coisa é que esse estudo, geralmente, ele pode ser mais teórico, explicando o funcionamento do plano espiritual, por exemplo. Mas ele pode ser também um estudo moral. E é muito importante que tenha esse estudo também. O estudo moral, ele, além de servir para nós aprender a pensar de uma forma mais parecida com o que Jesus nos ensinava, né? Trabalhar mais o amor, o perdão, trabalhar a ética, a caridade, enfim. Desenvolver as virtudes do espírito. Quanto mais a gente estuda e desenvolve a parte moral, maior o nosso vínculo com esses mentores que vão nos auxiliar. Tem muitos grupos que estudam só cientificamente a parte espiritual e tentam entender fenômenos, mas eles não conseguem muitas vezes ter um trabalho mediúnico de qualidade, porque eles levam a ciência acima do amor. E no espiritismo a gente tenta equilibrar isso, equilibrar bem, para que a parte moral esteja muito fortalecida, porque o grupo espírita, ele pode se desenvolver e crescer com a parte intelectual, mas ele só se mantém unido, só se mantém funcional com a parte moral. Então, essa é uma das partes do estudo. A gente vai ler ali, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, livros de mensagem espíritas também. Eles vão trazer conteúdos para a gente refletir sobre a moral. E os espíritos que estão ali para ser assistidos, eles também estão precisando rever a questão moral pessoal. A patologia do espírito, ela é uma patologia diferente da patologia aqui do corpo humano. O corpo humano, se eu me cortar aqui, né, eu posso levar 1 semana, 2 semanas para cicatrizar, porque a matéria predomina aqui nessa dimensão. Mas na dimensão espiritual, o que predomina é a relação do espírito consigo e com os demais. É a parte moral, é a parte afetiva. Então, se o espírito ele está cheio de recalque, cheio de mágoa, tá com raiva, tá revoltado com alguma coisa, essa postura interna dele vai dificultar para que ele encontre um equilíbrio, uma harmonia. Então, o estudo da moral, ele também serve de medicamento, é uma parte de cura para esses espíritos. As pessoas que fazem o evangelho no lar, elas estão trabalhando de uma forma ou de outra com esse auxílio também espiritual. É diferente da reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica tem toda uma metodologia e ela é mais voltada a essa parte prática também, né? Mas o estudo por si só já vale a pena. Então, mesmo que se tiver algum dia, algum motivo e não for possível realizar a parte prática, vale a pena fazer a parte do estudo,
porque isso fortalece aquele campo energético. Até mesmo as nossas experiências na prática da praia, né? Teve dias que não tiveram comunicações. E aquele estudo provavelmente que a gente fez, já colaborou para o entorno espiritual daquela casa. Então, além do acolhimento e do estudo, a gente tem, é claro, a parte prática, né? A parte prática é esse momento em que a gente geralmente pode apagar as luzes, né? Mas a gente diminui um pouco os estímulos mais da matéria, então pode apagar a luz, busca uma musiquinha tranquilinha ou fica em silêncio se for o caso, procura estar num ambiente assim protegido, isolado de interferências, as pessoas se colocam em concentração e se disponibilizam para servirem de instrumentos à vontade de Deus e confiando e construindo essa relação com os mentores que atuam e auxiliam para que sejam feitos os atendimentos e para que sejam ajudadas as pessoas na medida do merecimento, na medida do que é permitido, na medida do que o grupo também é capaz. A função principal da parte prática é justamente contribuir para o alívio de algumas dores, seja de uma pessoa encarnada ou desencarnada, e para o progresso, para o desenvolvimento, para a evolução de pessoas também encarnadas e desencarnadas. Em alguns casos, fazer o que a gente chama de desobsessão, que é reduzir um pouco as influências negativas que uma pessoa está tendo, né? E fazer uma espécie de um oposto da desobsessão, que seria colaborar, incentivar para que os mentores dessa pessoa possam ter uma maior relação, uma maior troca de influência, né? Às vezes a pessoa por si só não está dando conta e o grupo mediúnico traz essa energia, leva, mentaliza e, se for da vontade, se for da permissão de Deus, os mentores levam, né, na casa dessa pessoa, modificam o ambiente espiritual, como a gente já observou na prática, na praia, aquela situação que a gente viu dos mentores indo na casa de uma pessoa e trabalhando lá, encaminhando alguns espíritos que estavam por lá e assim por diante. Então, essa é a função da parte prática. E o mais importante dessa parte prática, o essencial, é que a gente realmente se coloque à disposição. Esse é o momento em que a gente se permite expressar o que está vindo no coração, né? Eu vou depois detalhar um pouquinho mais sobre as otimizações, mas a gente vai procurar realmente estar inteiro ali, com os nossos pensamentos, visando colaborar com o grupo, né? E independente de ocorrer ou não uma manifestação mediúnica, essa comunhão de pensamentos para o bem, ela já constrói o campo que os espíritos podem usar para fazer as intervenções que são permitidas e auxiliar quem é possível auxiliar. Quais são, vamos dizer assim, o que a gente pode fazer nesse momento da prática, né? Então a gente, como eu comentei, a gente pode desligar as luzes, a gente pode buscar uma musiquinha de fundo, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma luz com uma certa cor, dá para colocar, né? Não precisa se preocupar assim, mas é a cor verde, é a cor vermelha, é a cor... tem gente que usa cor azul, eu já usei cor vermelha, não é tanto isso que importa, tem muito mais a ver com a disposição interna de cada pessoa de colaborar, né? E é importante que nessa parte da prática as pessoas estejam assim em uma sintonia, em um pensamento comum de simpatia. Quando a gente começa a ficar indisposto em relação ao grupo, achar que não tá bom, a gente começa a quebrar esse clima, né? E aí é complicado porque às vezes podem ser espíritos que querem sabotar a reunião. Então a gente sempre tem que conseguir fazer esse balanço, ó. Tô tendo uma intuição, tô tendo uma sensação de que não vai ser bom eu ir hoje. Ó, coloca na balança. Isso pode ser uma influência de algum espírito que não quer que tu desenvolva esse trabalho. Se isso estiver acontecendo, eu considero que o melhor
é você tentar fazer o trabalho. E aí, no final, você vai ter um resultado. Porque a maior parte das vezes que a pessoa está com esse pensamento e ela vai na reunião, ela se sente leve, tem um espírito que é atendido, por exemplo, e ela sai muito melhor e pensa, ainda bem que eu vim, né? Então, a gente tem que usar também esses elementos. Mas quando estiver na reunião, a gente ter esse pensamento assim de focar em que seja feita a vontade dos mentores. Às vezes a gente quer muito uma mensagem de um parente querido nosso. É muito digno, a gente tem muito respeito a quem tem esse desejo de uma comunicação, né? Mas na hora da reunião mediúnica a gente tem que abrir mão um pouco dos nossos interesses pessoais, porque isso dificulta se o grupo não tiver uma unidade de pensamento, de sentimento e de foco ali, de concentração para colaborar com o trabalho. Então, evitar ficar pensando nas nossas preocupações pessoais, nos nossos interesses e focar no trabalho que pode ser feito, sabendo discernir aquilo que é uma intuição. Eventualmente vem uma lembrança de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, é uma pessoa importante para nós, beleza. Se ela vem, coloca essa pessoa no caderninho, por exemplo, no caderno de nomes, mentaliza ela, mas que seja feita à vontade dos mentores e volta a se colocar disponível para auxiliar, né? Se for o caso, se vier forte uma intuição, fala para o grupo o que aconteceu. A parte prática, uma das coisas muito importantes para otimizar essa parte, é a gente ter essa flexibilidade para partilhar as coisas que a gente está vivendo. Eu vou depois desenvolver um tópico inteiro para ajudar vocês a discernir quando algo pode ajudar o grupo, se for partilhado, e quando algo não é necessariamente tão relevante. Mas grande parte das coisas que nos acontecem durante o momento da prática são relevantes. E a gente precisa tentar trabalhar com isso, né? E então o que otimiza seria essa união do grupo, essa disponibilidade dos médiuns, a atenção do dirigente, da pessoa que estiver ali auxiliando, né? Um clima de fraternidade, de muito respeito e acolhimento com os espíritos que podem vir a se manifestar, né? E toda essa intenção de auxiliar. E a gente deve evitar o que eu comentei já antes, né? Evitar ficar pensando nos nossos interesses, evitar ficar comparando e avaliando o que as pessoas estão dizendo e avaliando se está certo ou se está errado. A gente tenta não julgar. Ali a gente está para auxiliar. Mesmo se tiver uma pessoa desempenhando um papel que a gente também desempenha, por exemplo, se tem alguém ali que vai conversar com o espírito, eu também comunico, às vezes, converso com ele. E aí eu vou ficar avaliando se a pessoa está falando, se eu concordo, se eu discordo. Não. Esse é o momento de eu mentalizar o bem para aquele espírito. Se eu estou achando que tem um colega que está com dificuldade, eu mentalizo para que o mentor dele possa auxiliar ele. O meu pensamento ele precisa construir com esse grupo para beneficiar a todos. E evitar as discordâncias, né? Evitar aquele excesso de curiosidade, querer assim, aparece um espírito, você quer perguntar coisas para ele. A gente está muito mais ali para escutar e para acolher e para apoiar do que para descobrir coisas da vida espiritual, saber quem é, saber o nome. Essas coisas a gente quer evitar também, não pode ficar com esse tipo de curiosidade que atrapalha, tá? Então, no final, depois da prática, a gente tem aquele momento de avaliação, onde a gente faz um resumo de como foi. O objetivo dele é porque muitas vezes, durante a reunião mediúnica, a gente não consegue falar tudo o que está acontecendo. São muitas pessoas, já está acontecendo uma comunicação, tem alguém fazendo uma prece, enfim, é difícil. E esse é o momento de sincronizar, de trazer as ideias, e é um momento em que tem muito aprendizado. Porque a gente descobre que aquilo que a gente sentiu, outra pessoa sentiu também, que aquela sensação que a gente teve tem a ver com aquele outro espírito, e a gente começa a estudar sobre como está sendo o nosso desempenho, o que a gente pode melhorar. Então é um momento também que a gente pode dar feedback. Então esse é o momento de aprender e tirar o melhor dessa reunião, né? Essa é a função principal.
O objetivo, assim, o mais simples, o essencial dessa etapa seria perguntar como é que cada um está saindo. Está saindo bem? Tem alguma coisa que você quer comentar sobre a reunião? E que todo mundo possa dizer alguma coisa relacionada a isso. Se alguém ainda estiver se sentindo mal, se estiver tonto, tá tendo uma sensação energética, pode ser necessário a gente voltar a fazer um momento de concentração. Pode ser necessário, por exemplo, pode ser que alguém apague a luz de novo, dar um passe nessa pessoa, enquanto o grupo faz uma prece, e tentar mediar essa situação para que ninguém saia se sentindo mal. Isso é uma das coisas bastante importantes, que é um complemento e uma otimização dessa etapa, né? E se for assim do interesse do grupo, dependendo, a gente pode fazer algumas anotações, né? Pode usar esse momento para estudar, pode dar algum feedback, pode tirar alguma dúvida que ficou, mas sempre com esse cuidado de não querer descobrir todas as informações de uma vez só, não querer já chegar na resposta, tendo esse desprendimento para que esse seja um momento só de fortalecimento e de segurança de que todos estão saindo bem, tá? E aí, esse é o principal da avaliação. Evitar, nesse momento, a gente pode evitar de ficar assim questionando quem era, qual era a pessoa, para quem que era aquilo, será que era para mim? E a gente confiar, porque se for da vontade, se for permitido pelo plano espiritual, tudo que for relativo ao nosso crescimento, à nossa evolução, vai ser esclarecido. Eu tenho esse testemunho próprio para dar, né? Quando a gente pede e está aberto, e a gente realmente vai aproveitar aquela informação, ela vai chegar. E a gente vai poder ter esse auxílio. Então, usar esse momento para o crescimento do grupo, né? E ter, assim, bastante cuidado para não ficar com aquela preocupação do que está certo, o que está errado, de dizer, você não devia ter feito isso. Todo mundo está aprendendo o tempo todo. E a gente precisa ter esse carinho para lidar com momentos em que pode não ter acontecido uma coisa do jeito que a gente queria. A gente conversa e tenta aprimorar isso. Isso tem a ver com o que eu vou falar depois sobre o perfil dos participantes. Depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, por enquanto, é importante a gente entender que tem essas 4 etapas durante a reunião mediúnica: acolhimento, estudo, prática e avaliação. Em seguida, a gente vai ver um pouco sobre o ambiente físico da reunião mediúnica.